Olá, sétimo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 21. Estamos na apostila 2, no capítulo 3, na página 15, falando sobre a distribuição das espécies no planeta. Então, a gente vai perceber nesse capítulo que a distribuição dos animais e das plantas, eles acontecem de acordo com as características do ambiente. Por exemplo, a altitude, pluviosidade, que é a chuva, temperatura, o tipo de solo, se tem abrigo para essa espécie, se tem alimento, se existe parceiro e outros fatores. Existem espécies que elas são distribuídas pelo planeta em lugares diferentes, mas elas são parecidas entre si. Por exemplo, os falcões dos Estados Unidos e as águias brasileiras. Todas elas têm o mesmo estilo, só que o condor só acontece nos Estados Unidos e a arpia, por exemplo, só acontece no Brasil. Então, quem estuda essa distribuição das espécies pelo planeta é a biogeografia. A biogeografia é um conjunto de ciências que serve para investigar a distribuição das espécies. Eles começam a estudar por fósseis. Então, eles pegam os fósseis, observam que esse fóssil aqui tinha na América do Sul e na África, esse outro de verde tinha na África, na Índia e na Antártica. O de laranja tinha na América do Sul e na África. E o roxo tinha na América do Sul, na África, na Antártica e na Austrália. Então, com isso, eles conseguiram começar a estudar as endemias e a distribuição das espécies. Essa distribuição dos seres é, de uma certa forma, uniforme pelo planeta, aconteceu porque há 280 milhões de anos atrás existia um supercontinente. Esse supercontinente era chamado de Pangaea. Pan, em grego, significa tudo ou todos, e Gea significa terra, solo. Então, a Pangaea era um supercontinente. Depois, em 135 milhões de anos, começou a ter uma movimentação e dividiu em dois grandes continentes, Laurásia no norte e Gondwana no sul. O roxo é Gondwana e Laurásia é o laranja. E atualmente esses dois supercontinentes estão distribuídos mais ou menos assim, porque eles ainda continuam se movimentando. Bom, como é que é uma super evidência dessa movimentação da Terra? Porque a costa brasileira e a africana, elas têm um recorte que encaixa como se fosse um quebra-cabeça. E isso foi mais uma evidência dessa separação. Aqui é o outro infográfico que fala sobre a formação, o descobrimento de crátons, que é uma espécie de rocha que aparece nessas partes escuras aqui, tanto da América do Sul quanto da África. Um exemplo de animal, de ser vivo endêmico, é essa planta aqui, essa alga aqui, que se chama tumbua, que ela é endêmica da África, ela não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Então ela ficou isolada ali. Ela se adaptou, porque o melhor adaptado sobrevive, segundo Herbert Spencer. Bom, como é que acontece a movimentação do planeta, da crosta? Eles sabem que os continentes são partes para o lado de fora da água, né, das placas tectônicas, das placas terrestres. Essas placas se apoiam sob o manto, que é essa parte vermelha aqui.
Aí, o que acontece é que o manto, a parte mais perto do núcleo, do manto amarela, é muito quente. E quando o magma se afasta do núcleo do planeta, ele esfria. E daí ele começa a fazer essa corrente de convecção. E essa corrente de convecção é que faz a crosta se movimentar. Uma hora ela se afasta, como aqui, nesse ponto aqui a gente pode perceber que tem uma flecha que vem para cá e uma flecha que vem para cá, ou elas se aproximam, como é o caso dessas flechas aqui, que elas se encontram, tá? Aqui tá mostrando as placas que existem no planisfério, né? É esse planeta Terra aberto, assim, o mapa mundi. E em vermelho estão as placas. Então você pode perceber o motivo do qual o Brasil não tem vulcão e nem terremoto, é porque nós estamos no meio da placa sul-americana. Aqui no Chile, ó, já tem a placa Nazca, que se aproxima da placa sul-americana. Então, neste corredor aqui, nós temos a formação de uma cordilheira, conjunto de montanhas, chamada Cordilheira dos Andes. Aqui, ó, que uma placa se aproxima da outra, é a Cordilheira do Himalaia, tá? Então, nos lugares que se abrem, que se afastam, formam os abissais marinhos ou as fossas, como é o caso que está acontecendo aqui na África, que a África está rachando no meio, tá? Depois a professora mostra a foto da grande fossa na África, embora eu acho que a gente já tenha visto. Aqui vocês têm que fazer essa atividade do material de apoio, fazendo favor. Na última folha da apostila tem esse material aqui, que são as placas tectônicas, é para você recortar e colar no teu caderno, formando o planisfério, o mapa mundi, como este aqui, tá? E daí de lição de casa, opa, já temos aqui a indicação de mais uma prova. Aqui de lição de casa para a próxima aula, então, os exercícios da página 19, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.